Reiniciamos o nosso programa e vamos falar ainda sobre Aline. Meu caro, a saída de Aline daqui de Montes Claros para os grandes centros foi um rasgo de coragem, que a coragem era própria de Aline. Era. E lá ela enfrentou, né, momentos difíceis, e eu sei que você sabe, nós já conversamos sobre isso, um programa de feras, carrascos num júri, e ela foi aplaudida e louvada por isso. Conta essa passagem para nós. Silvio Santos. Programa Silvio Santos, na década de 70. Ela foi apresentar no programa Silvio Santos, cantou lá 2 músicas. A primeira vez ela cantou Atrás da Porta. Lindo, lindo. Aí, na hora de dar as notas, todo mundo dando as notas, 10, 10, 10, tinha aquele Zé Fernandes que... Era o Carrasco. Era o Carrasco, quase ninguém hoje conhece, mas aquele lá era 0, 2, 3 e pronto. Zé Fernandes deu 10 para ela nesse dia. Que é isso? Né? E aí ela foi no outro domingo apresentar de novo e cantou Expresso 2222 do Gilberto Gil. Ele deu 9, 10 para ela e falou que ela é comparada a Sarah Vaughan brasileira. E ela tinha uma voz, tinha um carisma, tinha um jeito de cantar que o brasileiro ainda não sabia. Ganhar um 10 de Zé Fernandes é uma coisa... É isso? É, realmente. Ela também teve uma passagem interessante no Rio. No Rio ela chegou a cantar nos cabarés da Lapa. E fazia shows para poder ter um dinheirozinho para poder viver. E nos cabarés da Lapa tinha a Madame Satã. Madame Satã. Madame Satã ia para ela e pedia para ela cantar Nervos de Aço, que era outra coisa linda. Aline Mendonça Luz lançou 3 discos. Primeiro um compacto pela RCA, que seria para ela brigar com a Maria Bethânia, coisa que ela não queria. A Maria Bethânia, acho que era da CBS, e a RCA tinha a voz dela, que é uma voz parecida. E ficou muita briga por causa desse compacto. E tem muita pouco gente que conhece esse compacto dela, são 2 músicas. Eu esqueci aqui o nome dos compositores, mas são 2 músicas. Inclusive ela apresentou essas músicas do Fantástico. Foi uma das únicas, ou talvez a única pessoa de Montes Claros aí no Fantástico. O Agreste gravou, Raiz gravou no Fantástico, mas não foi apresentado. Ela não, ela foi, gravou e a música passou um clipe naquela época. Década de 70, clipe estava começando, ou nem existia direito, eles faziam os clipes. Depois ela viu que não dava certo, que ela queria umas músicas que a gravadora não queria, ela saiu e pôs a gravadora dela, né? A Vento de Raia. E com essa gravadora dela, ela lançou seus 3 discos, 3 LPs. E além dos LPs, ela ajudou muita gente. A Laide Costa, por exemplo, gravou um LP dela pela gravadora dela. E dos 3 LPs que ela deixou, ela gravou mais um. Que eu até gostaria de saber onde está hoje esse copião. Eu escutei uma vez na Rádio Cultura com o Geraldo Ferreira, locutorzão de Montes Claros, que mora em Belo Horizonte até hoje. E era o diretor-geral da Rádio Cultura. Geraldão Morenão. Morava na Melo Viana, formou engenheiro para ser locutor de rádio. Locutor de rádio. Mas você tem um CD que tem uma música cantada. Algumas músicas cantadas para ela. Eu não sei se vai dar para passar. Se der, eu acho que vai colocar aqui. Foi uma gravação improvisada. Outra coisa interessante, a Aline tinha uma veia poética fora do comum e não quis dedicar isso, né? Não, tem um negócio interessante nela, que ela gravava as músicas. Ela sempre gravou, no primeiro LP dela, por exemplo, ela gravou algumas músicas que logo depois a Elis Regina gravou. Aí, dá para desconfiar. Dá para desconfiar que o negócio... Ela com um disco independente debaixo da mão, saindo vender. E Elis Regina com a gravadora imensa atrás. Nessa máfia dos artistas, pelo amor de Deus. Aí a Elis fazia sucesso e as músicas dela, mas muita música dela foi gravada. O pessoal fala, ela gravou Elis. Não, foi o contrário, a Elis que gravou ela. João Bosco... Ainda bem que caiu em boas mãos, né? Ainda bem. Apesar dos meios. Caiu em boa mão. Mas no caso de Aline, deixa a gente assim, um tanto lamentando, que
ela foi marcada, assim, por infortúnio, o que se chama em linguagem vulgar, o azar, né? Ela não conseguiu amar, ela não teve um amor igual ela dava. Não, eu gostei. Não teve um amor igual conforme ela amava, né? Que ela amava. A reciprocidade deixou a desejar. Deixou, acho que ela sofreu muito por causa disso. E não quero dizer ou repetir o que já disseram, que o brasileiro tem memória curta. Mas nós não podemos deixar pessoas do quilate de Aline, né? Ainda mais você que vive nesse mundo artístico, ser esquecido não. Volta e meia a gente tem que lembrar. É uma coisa interessante que você me falou aqui agora. As rádios, por exemplo, as rádios de Montes Claros não tocam. Não só a Aline, mas a música de Montes Claros. Eles tocam, tem a música. Não tem só a música sertaneja, não. Não tem só aquele baque, não. Existe aquela música gostosa. Vem materializar o que se diz que ninguém é profeta em sua terra, o santo de casa não faz milagre. Eu sou contra isso, porque nós temos milagreiros aqui maravilhosos, né? Como temos, né? Ao nosso lado mesmo, aí, à sua esquerda, tem um deles aí. Tem. E vai faltou o parceiro dele aí, né? Vai cantar pra gente a música muito bonita. Mas olha, nós vamos a uma outra pausa para os nossos comerciais, é a vez deles, e voltaremos para o terceiro bloco. Espere por nós.